Hoje eu trago um livro maravilhoso, um livro que a princípio eu estava bastante resistente. Como eu disse para vocês em outros vídeos, por incrível que pareça, quanto mais resistência eu tenho à obra, mais eu acabo amando o livro. Eu estou falando dessa obra maravilhosa, A Cidade do Sol, de Khaled Hosseini. Esse livro, leitor, eu estava resistente, por quê? Eu já havia lido o primeiro livro do autor, que é o Caçador de Pipas, e eu não gostei da obra. A Cidade do Sol, gente, foi um livro assim que me surpreendeu. Eu já esperava alguma coisa nesse sentido do autor, essa obra maravilhosa. Eu nem preciso falar muito, né? Vocês já, pela capa, você já percebe que eu estou falando do Afeganistão. Eu gosto dessa cultura, eu gosto de ler bastante livros sobre essa cultura. Portanto, eu voltei a amar o Khaled Hosseini. Eu estava meio brigada com o autor, mas agora voltei a admirá-lo novamente. O livro é sensacional, o livro é fantástico. A obra traz a história de duas mulheres, elas são as personagens centrais, a Maria e a Laila. A princípio, elas não se conhecem, a diferença de idade entre elas é bem significativa, então, a princípio, elas não se conhecem. Começa com a história da Maria. A Maria é uma filha bastarda. O pai dela, ele é casado, ele tem várias outras esposas e ele tem um caso com a mãe dela, que é a empregada da residência. Só que lá no Afeganistão, gente, isso é um absurdo, porque a mulher não pode, não pode existir esse tipo de relacionamento. Uma mulher não pode ser mãe solteira. Pior ainda, ter um caso com um homem casado. Um absurdo, né, gente? Porque ele também é culpado. Mas na visão do afegã, não é bem assim. A mulher sozinha é a pecadora, é a criminosa. O homem não. Ele tem todos os seus direitos, seus privilégios. Então, a mulher não. A mulher já é tida como a pecaminosa, a criminosa, enfim. E ela deve ser afastada ou ela deve ser escondida. E nesse caso, ela é isolada, ela é escondida, ela é tirada do seio familiar e ele coloca ela um local distante, mas ele mantém cuidando da filha. Então, sim, ele não é um pai irresponsável, muito pelo contrário, ele continua alimentando a filha, ele continua cuidando da mãe dela, não tanto como deveria, né? Ele cuida de uma forma bem precária, mas ele cuida, né, leitor? Então ele manda os filhos dele, tem dois filhos dele que vai até a aldeia onde ela se encontra, aldeia não, até o local que ela se encontra, não é uma aldeia, é um local distante que só tem a casa delas, falei errado, desculpa. Enfim, ele continua cuidando dela. Acontece que a Maria tem uma fixação enorme pelo pai. Ela ama o pai dela de todo o coração. E ela é uma criança muito carente, muito triste, muito feliz. Porque a mãe maltrata muito ela. A mãe dela é uma mulher amarga, uma mulher infeliz. É uma mulher que se apaixonou pelo Jalil, que é o pai dela, mas infelizmente não pôde ficar. E a mãe dela não era uma mulher bonita, era uma mulher maltratada, jamais se casaria com ela. Então, gente, com essa amargura da vida de ser desprezada, de ser isolada, ela se torna mais triste ainda. Ela se torna uma mulher depressiva, uma mulher muito amarga, uma mulher que não tem onde jogar a sua raiva, sua tristeza, toda a sua amargura. E ela desconta na filha. Então, a filha acaba se distanciando dela, no caso a Maria, se distancia bastante dela e até foge. E nessa fuga, ela vai para tentar encontrar o pai dela, enfim. E para ela, com tudo isso acontecendo, ela começa a ter uma nova visão do seu pai. Só que quando ela tenta voltar para casa e no seu retorno, a mãe dela acaba se suicidando. A mãe dela se enforca e ela não tem para onde ir.
o que acontece? O pai dela é obrigado a levá-la para casa lá com aquelas outras esposas, morar lá no seio familiar. E morando no seio familiar, ela também começa a ser muito maltratada pelas outras esposas. A esposa não gosta dela, enfim. E as esposas colocam na cabeça do pai dela que ela tem que se casar. E o pai dela arruma um marido para ela. Esse marido é o Rashid. Ele é um homem horrível, um homem velho, porque lá também é normal, né, gente? Um homem velho se casar com uma jovenzinha. Ai, credo, eu acho isso monstruoso. Mas, enfim, a coitadinha é obrigada a se casar com um homem velho e ela vai embora. Então, leitor, o que, que acontece com a Maria? Aí ela sim, ela percebe, fala, não, o meu pai não me ama, meu pai me odeia, porque ele fez eu casar com um homem mau, um homem velho, e ela é obrigada a casar com o Rashid e ela vai embora. Aí ela se casa, fica lá casada com ele, vivendo numa cidade e tal, a cidade de Cabul, e fica vivendo lá. Passa-se o tempo, ele maltrata ela de todas as formas, leitor. Ele bate nela, ele é como se fosse uma escrava, não é uma esposa, é uma escrava. Ele reclama da comida que ela faz, ele reclama da casa que ela limpa. A casa dele é um horror. Quando ela chega lá, a casa é horrível, toda suja, imunda, enfim. Uma casa de um homem, aquele tipo de homem desagradável, sabe? Aquele tipo de gente, Deus me livre, que mora sozinho, a imundícia, enfim, relaxado, enfim, mas ela cuida, deixa a casa linda, maravilhosa, limpa, faz a comida maravilhosa, cuida, faz tudo, mas para ele nada tá bom. E ele judia muito dela. É uma mulher muito judiada, muito sofrida, ela já traz um sofrimento lá de trás da sua mãe, do seu pai, ela é uma mulher muito triste, é uma mulher que não teve uma infância feliz, não teve amor nem da mãe, nem do pai. Do pai um pouquinho, porque ela acreditava no início que ele dava os presentes para ela, que ele gostava dela, que ele amava ela. Mas quando ela foi morar na casa com o pai e as mulheres dele a maltratavam e o pai não defendia, e também quando ela teve que passar na rua porque o pai se escondeu dela, tinha vergonha dela, depois ele obrigou ela a se casar com o Rashid, enfim, ela acabou unindo todos esses fatores e achando que ele não a amava, e aí ela ficou mais triste. Só que não era que nem a mãe dela é uma mulher amarga, ela não, ela era uma mulher triste, uma mulher que aceitou o seu destino, introvertida, e ficou na dela, ela simplesmente aceitou o seu destino e pronto. E foi vivendo lá a sua vida. Nessa cidade tinham várias famílias e uma era a família da Laila. Aí a Laila nasceu, foi sendo criada. A Laila a outra personagem que eu disse para vocês. Só que a Laila teve uma vida feliz, uma infância feliz. Ela tinha os pais, a mãe dela era meio doidinha, mas era uma pessoa boa, assim. Claro, a mãe dela também eles tinham dois irmãos, mas a mãe dela também parecia aparentemente que gostava mais dos filhos homens, porque lá no Afeganistão os homens têm valores e a mulher não tem valor. Então o que acontece? A Laila não era tão amada pela mãe como seus dois irmãos eram, e sim, ela era amada pelo pai. Então o pai dela era um intelectual, um professor, dava aula e tal, e ele tinha um propósito para Laila. Para ele, ela ia ser uma mulher, uma médica, uma professora, enfim, seria alguém importante no futuro. A Laila tinha as amiguinhas de infância, tinha um amiguinho também, o Tariq, que era uma pessoa, um menino que ela gostava muito, que eram muitos amigos. Só que o que aconteceu? Teve a guerra no Afeganistão, e aí a guerra acabou destruindo esses relacionamentos que a Laila tinha. O que aconteceu? A amiguinha dela teve que ir embora, uma das amiguinhas teve que ir embora se casar com um primo já velho, né? Ai, que horror, gente. Essa parte é horrível lá do Afeganistão, porque todas as meninas têm que casar com velho. Enfim, aí ela foi embora, coitadinha, foi horrível. Super triste, sempre é horrível, né, gente? Você ter que primeiro casar com alguém que você não gosta. Com um velho ainda piorou, Deus me livre. Enfim, a coitadinha foi embora, casou lá com o tal primo e foi embora. A outra amiguinha dela, aí ficou só ela, o Tariq e a outra amiguinha. E a amiguinha dela, essa amiguinha tinha também, aí teve a guerra, teve os mísseis, toda essa coisa toda de guerra. E a cidade acabou sendo, aos poucos, destruída. Aí as pessoas começaram a fugir. Foi todo mundo embora, mas a mãe dela não queria ir embora, porque onde os filhos nasceram, os filhos dela morreram na guerra, e ela acreditava que ia mudar o governo, que ia ficar tudo bem, que não sei o que, e a mãe dela não quis sair.
Só que o pai dela tirou ela da escola com medo, né? Porque tava muita violência na cidade. E o pai dela, com medo que acontecesse alguma violência com a filha, tirou a Laila da escola. A Laila era uma criança muito linda, muito inteligente, muito ativa, muito extrovertida, totalmente diferente da Maria. A Maria, uma mulher adulta, lá vivendo sua vida com o Rashid. A Laila, vivendo com sua família, ainda criança, né? Só que as duas moravam na mesma cidade. Aí elas vivendo lá, a cidade estava sendo muito saqueada, estava tendo guerra entre as milícias, muita violência na cidade. E para proteger os filhos, muitos pais tiraram seus filhos da escola. Um desses pais foi o pai da Laila. E ele era professor, então ele começou a ensinar ela em casa. E assim foi seguindo a vida. Acontece que um dia, a amiguinha da Laila e mais um amiguinho estava vindo da escola e caiu um míssil e eles foram mortos. Aí o pai dela falou, não, agora vamos embora da cidade, porque não dá para ficar aqui. Nisso, a Laila já estava com 14 anos. Aí o que aconteceu? Ele pegou, eu queria levar todos os seus livros, que ele tinha muitos livros, ele era um intelectual, então ele tinha muitos livros. E ele queria ir embora da cidade, ele já queria ir antes, mas a esposa não queria, então ele ficou. Só que quando a amiguinha da Laila morreu, devido a esse míssil que ela foi atingida, o pai dela decidiu, e a mãe também, que eles iriam embora, porque já haviam perdido 2 filhos, não queriam perder a filha também. Então eles decidiram sair. O problema, leitor, que no dia que eles foram sair da cidade, caiu um míssil sobre a casa da Laila. E os pais dela morreram. E ela, como não estava dentro da casa, teve graves ferimentos, mas não morreu. E o Rashid, que estava próximo, o que ele fez? Ele foi lá e salvou a Laila. Levou para casa, ordenou que a Maria cuidasse da Laila. A Maria, no início, começou a cuidar e tal, mas com o passar do tempo, ela começou a ver a menina como uma rival. E, de fato, entre aspas, era mesmo uma rival. Porque o que o Rashid fez? O Rashid salvou a menina não com a intenção de compaixão, de piedade, nada disso, porque ele era um homem horrível. Ele não tinha nada disso, gente. Ele era interesseiro, ele estava interessado na menina, porque a menina era muito linda. E aí ela sarou tudo, e o que ele fez? Ele falou, vou casar com essa menina. Falou pra Maria, olha, vou casar com ela, é melhor pra nós 3, melhor pra você, melhor pra ela e melhor pra mim, claro. Aliás, eu devia ganhar uma medalha, porque além de eu salvá-la, eu ainda vou casar com ela. Lá no Afeganistão, uma mulher não pode ficar solteira. Tudo a mulher depende do homem, de um ser masculino. Se não for o marido, que seja o irmão mais velho, o tio, o avô, enfim. E aí, o que ele fez? Ele falou, eu vou casar com a menina. Mas, como você não quer, Maria, e a Maria é totalmente resistente, não queria. Aí, ele falou assim, olha, eu vou falar pra ela, se até amanhã eu vou falar que eu quero casar com ela. Se ela não quiser, ótimo, ela vai embora. Só, leitor, que a Laila, ela percebeu que ela estava grávida. Como assim? Simples. Ela tinha lá o Tariq, que era o amor da vida dela, que era um jovenzinho, que eles cresceram juntos. E um dia eles tiveram um lance, um dia um pouco, naquela guerra toda, aquele clamor todo, aquele horror todo. Ela um dia ficou sozinha com o Tariq e os dois acabaram tendo um lance e ela ficou grávida, mas ela não sabia. Ela percebeu isso quando estava lá na casa do Rashid. E ele foi embora, o Tariq foi embora, devido à guerra, todo mundo estava indo embora, né? E a Laila percebeu que ela estava grávida do seu grande amor. Então, o que ela fez? Como que ela ia embora, leitor, da casa do Rashid, se ela não tinha ninguém, se lá no país dela uma mulher não pode ficar sozinha? Pior ainda, grávida. Então, o que ela falou? Não, eu aceito, eu vou casar. Sim, eu aceito casar com ele. Aí casou com o Rashid para o desprazer da Maria, né? E ela se casou com o Rashid. E o Rashid, gente, ele era horrível. Só que ele era uma pessoa... Sabe aquele tipo de gente falsa? Que disfarça, que tá gostando, que ama, interesseira? Como a menina era muito linda, então ele fazia todos os gostos dela. Ficou todo feliz, que ela ficou grávida, não sei o quê. E a menina muito inteligente. Para ele não perceber que ela não era... que ela já tinha um relacionamento, o que ela fez? Na noite que eles dormiram, ficaram juntos, tiveram o seu lance, ela cortou o dedo e colocou a manchinha lá no lençol para ele achar que ele era o primeiro homem da vida dela. Enfim, aparentemente, ele ficou
porque também ele era um homem muito astuto. Então eu disse, aparentemente, ele acreditou nela. E ficou por isso mesmo, porque até então, leitor, ele tinha interesse nela. É muito linda, maravilhosa. Então ele tinha interesse de ficar com ela. Aí ele começou a tratar ela muito bem. Já em contrapartida, ele tratava muito mal a Maria, mais mal ainda. E a Maria ficou com muita raiva da Laila. Por quê? Nossa, essa mulher vem, pra elas lá, uma menina é uma mulher. A princípio, a Maria viu ela como uma rival e ficou com muita raiva. Nossa, essa menina veio pra minha casa, já toma meu marido. Então as duas começaram a se desentender e brigavam muito, tal. Acontece, leitor, que a Laila começou a... como ela via que o Rashid judiava muito da Maria, por qualquer motivo ele judiava da Maria. Ela começou a defender a Maria. Teve um dia lá que eles brigaram e ela não deixou o Rashid bater na Maria, agredir a Maria. E a partir desse momento, a Maria começou a observá-la melhor. Viu que ela não era tão inimiga assim. Na verdade, as duas eram vítimas. As duas sofriam as mesmas questões. Não, a Laila até então não apanhava, não sofria. Até então, porque a partir do momento que ela começou a defender a Maria do Rashid, aí as coisas mudaram para ela. Outra coisa, leitor, a criança foi crescendo, a criança não se parecia em nada, nem com a Laila e nem com o Rashid. E o Rashid, como eu disse, ele era um homem astuto. E ele percebeu que a filha não era dele. Aí ele começou, sabe, a fazer piadinha idiota. Ah, o que você ia querer alejar? Porque o Tariq, ele mancava. Então ele começou com aquelas piadinhas ridículas. Ah, o que você e o Tariq tinha? Porque vocês dois só andavam juntos. Você andava muito com aquele aleijado. Ai, será que você não... Sabe? Começou com essas piadinhas estúpidas. Aí a Laila, que também era muito inteligente, ela começou, né, se defender, claro. Eu não tinha nada com ele, ele era meu irmão, ele era meu amigo, não tinha nada, nós éramos só isso. E aí ele, mas irmão também tem algumas intimidades. Ai, que ridículo, é nojento, ele era um nojento. Aí começou a fazer muito piada, mas irmão também tem muitas intimidade, amiguinho também, às vezes o amiguinho quer ver o que você tem, o que ele tem, enfim, sabe, falando de intimidade, coisa ridícula. E a Laila começou a sentir muito nojo dele. Aliás, gente, eu já tava sentindo muito nojo bem antes, mas ela não, ela começou... sabe, antes ela não gostava, não tinha, enfim, ela aceitava, mas depois ela começou a sentir nojo mesmo, porque ele começou a ser muito nojento, sabe, fazer umas piadinhas bem ridículas. Aí foi passando o tempo, aí ele percebeu que a Laila gostava muito do Tariq. Então o que ele fez? Ele começou a armar situações para que ela esquecesse ele de vez. Aí teve um dia que apareceu um homem lá na casa deles, dizendo que se encontrou com o Tariq, que o Tariq tinha morrido no hospital, fez um drama, fez uma cena, e a Laila acreditou. A partir daí, ela teve certeza que nunca mais ia encontrar o amor da sua vida. Então, o jeito era aceitar a situação que ela estava vivendo. Aí ela começou a aceitar, tal, e a criança se aproximou da Maria. Então, a criança se afeiçoou a Maria. A partir desse momento, a Maria começou a gostar da Laila, então as duas ficaram amigas. Então teve várias situações que quando o Rashid agredia a Maria, a Laila defendia. Quando aí o Rashid começou já não gostar tanto da Laila, ele começou a agredir a Laila também. Aí ele batia na Laila, uma hora ele batia na Laila, outra hora ele batia na Maria. Aí reclamava da criança, não dava atenção para a criança, já começou a desprezar a criança e começou com aquelas piadinhas que a criança não era dele, coisa ridícula. Enfim, e as duas se tornaram amigas. E as duas se tornaram como se fosse mãe e filha. Então, mesmo porque a diferença de idade era bastante grande entre as duas, e as duas começaram a se relacionar como amigas, mãe e filhas. Mais como amigas, porque nem sempre as mães são suas amigas, né, gente? E as duas se relacionaram bem, começou a ser amiga, uma defendia a outra. A Laila estava muito infeliz e ela queria fugir. Então, o que ela fez? Ela bolou um plano, toda vez ela roubava um pouquinho de dinheiro do Rashid. Por quê? Ela percebeu que a qualquer momento ele ia jogar na cara dela de vez que a criança não era dele. E quando isso acontecesse, a coisa ia ficar preta. Então ela começou todos os dias pegar o dinheiro dele, sem ele perceber. Ele tinha uma loja, tal, a loja ia muito bem. Então ela começou a pegar dinheiro e juntar dinheiro. Aí ela juntou uma certa quantia e falou para Maria, Maria, eu vou fugir. Se você quiser, você vem comigo. Vai eu, você e meu bebê e nós vamos fugir.
As duas fugiram, só que, leitor, lá no Afeganistão, mulher não pode andar sozinha, como eu disse. Sempre tem que ter alguém, pai, filho, irmão, enfim. Alguém tem que ter um ser masculino para decidir sobre a vida dela, mesmo que seja uma criança. E ela tentou fugir, mas não conseguiu. A polícia, infelizmente, devolveu as duas pro Rashid. E o Rashid foi horrível. Gente, ele deu uma surra tão grande na Maria, deixou a coitada praticamente desmaiada, trancou ela no celeiro, deixou ela passar a noite lá. E, em contrapartida, deu uma surra na Laila, jogou a criança na cama, porque a criança não podia bater, que é pequenininha, né? Enfim, mas ele fez uma coisa horrorosa. Deu uma surra na Laila, trancou ela no quarto e deixou ela naquele quarto. Acho que 3 dias naquele quarto. Tanto a Maria, as duas presas. Um calor insuportável. A criança já estava à beira da morte. Aí a Laila ficou pensando, nossa, agora eu vou morrer e minha filhinha também vai morrer. E a coitada da Maria também vai morrer. Só que ele, de repente, lá no 3º dia, tirou ela lá, as duas do quarto, soltou ela e falou pra ela, ó, se você fizer isso de novo, da próxima vez eu vou te matar. E você sabe que aqui eu tenho poder sobre você, eu sou seu dono. Tanto seu como da Maria. Vocês duas nunca mais façam isso. E de fato as duas, tão amedrontadas que estavam, nunca mais fizeram. E aí foi levando a vida e tal. Chegou a seca. Aí chegou a seca, eles ficaram sem dinheiro. O Tariq perdeu a loja, ficou pobre. Tariq perdeu a loja, ficou devendo todo mundo, começou a fazer empréstimo, não tinha mais como pagar. Ele acabou sendo empregado. Aí começaram a trabalhar aqui, trabalhar lá, mas mesmo assim ficaram totalmente sem comida. Para a criança não morrer de fome, o que ela fez? Ela pegou a sua filhinha e entregou num orfanato, deixou morando no orfanato. Essa parte do orfanato também é horrível, gente. Mas, enfim, a criança ficou morando lá, aprendeu a ler e passou por isso mesmo. A Laila era uma mãe muito amorosa. Então, para visitar a filha, quando o Rashid não podia ir com ela, e às vezes ele não queria, dizia que alegava que estava cansado, não queria visitar a menina, ela ia sozinha. E ela apanhava muito, porque ela encontrava os infelizes, os milicianos, e eles não. Quando ela estava sozinha, uma mulher nunca podia estar sozinha. Quando ela estava sozinha, isso significava desobediência, e ela apanhava muito. Tinha vezes, leitor, que ela apanhava 4 vezes por dia para visitar a filha. Era horrível. Mesmo assim, ela insistia e sempre estava visitando a filha. Aí passou o tempo, ela acabou engravidando do Rashid, e quando ela engravidou do Rashid, ela tentou o aborto. Mas depois ela pensou melhor, falou, bom, se eu conseguir amar minha filha numa situação horrível, esse também é meu filho, não tem nada a ver com o pai. Vê que ela tem uma mente muito aberta, ela tinha uma mente muito... ela era muito inteligente, ela tinha uma outra visão. Ela aceitou o filho. Aí ela aceitou o filho nasceu, ele ficou super feliz, porque agora sim era um menino. E ele é super apegado ao menino, muito apegado. Ele fazia todos os gostos do menino. Aí foram vivendo, passou o tempo, a seca acabou, só que começou a guerra. Ai, gente, aí foi horrível. Aí começou a guerra, aí elas começaram a sofrer todo tipo de situação novamente. O Talibã tomou o poder e eles começaram a colocar várias... eles mudaram totalmente as leis em relação às mulheres. Gente, as mulheres não podiam usar joias, as mulheres não podiam sorrir, as mulheres não podiam dançar, as mulheres... Gente, pensa no povo do mal, gente, horríveis, sabe? O Talibã, gente, é assim... É um mal personificado e um mal que odeia as mulheres. Então, eles começaram com todas essas coisas horríveis. Tem uma coisa interessante que aconteceu, que quando o Talibã tomou o poder, as pessoas saíram às ruas, inclusive as mulheres, não sabia como eles eram, né? Horríveis. Não sabia que eles eram um monstro, que eles eram o mal personificado. Começaram, sabe, levantar bandeira, fazer festejar, ficar muito feliz. Ai, que é bom que agora o Afeganistão está livre, que agora nós vamos ter uma nova vida, que nós seremos felizes, que o nosso país vai prosperar. E não foi assim, gente. Muito pelo contrário. Foi, nossa, horrível. Só que depois que elas perceberam já era tarde. Mas também ia fazer o quê? Eles tomaram o poder e eles faziam todo tipo de atrocidade com as mulheres que vocês possam imaginar. Todo o tipo.
tudo. Elas acabaram sendo assim, gente, massacradas. Eles acabaram destruindo todos os direitos da mulher. Aliás, a mulher nunca teve direito lá, né, gente? E o pouco que tinha acabou de ser destruído. Passou o tempo, né? Elas começaram, aí a guerra continuou, o Talibã tomou o poder e tal. Nesse tempo, o menininho já estava grande, já estava com 6 anos. Aconteceu, gente, que o Tariq, de fato, não estava morto. O Rashid havia mentido, ele armou toda uma situação, pagou esse homem para falar para Laila que o Tariq estava morto, mas ele não estava. Um belo dia, Tariq apareceu lá na casa da Laila. E ele, claro, né, gente, foi super bem recebido, eles começaram a amizade novamente, começaram a conversar. Lógico que quando o Tariq não estava lá. O problema, leitor, é que o menininho amava o pai dele. Então, quando o pai dele chegava do trabalho, que ele falava, a mamãe ficou conversando com um homem estranho lá no portão. Todo dia que o senhor vai trabalhar, a mamãe fica lá conversando com um homem estranho. Eu não gosto daquele homem. Aí o Rashid começou a perguntar quem era o homem. A Laila falou que era o Tariq. Aí os dois tiveram uma discussão, que ele havia mentido, tá, não sei o quê. E ele começou a sondar. E o menininho, inocente, né, gente, sempre passando para ele. Só que chegou um tempo e ele começou a ficar muito, muito áspero, muito grosseiro, tanto com as duas em relação a isso, porque grosseiro ele já era, horrível ele já era, mas ele ficou mais. Aí ele começou a sonar. E um dia o menininho percebeu que o menininho estava levando, que não era bom o que ele estava fazendo. E ele, tipo, que meio arrependido. Aí ele, tipo, não queria mais falar. Ele não queria mais falar com o pai a respeito dessas visitas. Mas o pai forçou ele. E aí ele falou que o homem estava sempre lá, que não sei o quê, que ele não gostava. Aí o pai dele pegou ele pelo braço, trancou no quarto. Pensa, ele pegou a Laila, leitor, mas deu uma surra. Mas deu uma surra tão grande na Laila que ela praticamente ficou destruída. Mesmo assim, ela que era uma mulher muito vigorosa, uma mulher que brigava, uma mulher que não aceitava as coisas como... não aceitava o seu destino, não aceitava apanhar, ela deu um soco nele. Pra quê, leitor? Ele deitou ela no chão e estava praticamente enforcando ela. Ele ia matar. Aí o que a Maria fez? A Maria pegou uma pá, foi lá no celeiro, pegou uma pá e deu uma pasada na cabeça do Rashid. Mas ele não morreu. Erva ruim não morre tão fácil, né, leitor? Enfim, ele não morreu. E aí, isso que ele fez? Ele continuou tentando matar. Aí ele parou assim, sabe? Ele parou, soltou a Lara e parou e olhou pra Maria. E veio pra cima da Maria. O que ela fez? Deu outra pasada. Aí sim, ela deu uma pasada. E esse novo golpe matou o Rashid. Aí as duas ficaram, e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que esconder o corpo, porque nós não podemos mostrar o corpo. Nesse momento, leitora, a Maria teve um insight. A Maria, tipo, acordou pra vida. Aí ela, como era de aceitar muito o seu destino, tudo, ela teve uma ideia incrível. Ela teve uma decisão incrível, uma decisão fantástica. O que ela fez? Ela falou para Laila, Laila, nós vamos esconder o corpo. Eu não posso falar, nós não vamos falar pro seu filho que eu matei o pai dele e você vai fugir, você vai embora, você vai morar. O Tariq já quer morar com você, então você vai embora e vai morar com o Tariq. Vai você, leva as crianças e você vai pelo lugar que tem mais pessoas. Onde tiver mais gente, você se infiltra no meio das pessoas que a milícia não vai te encontrar, os soldados não vão te encontrar. E eu vou aceitar, eu vou me entregar e será feito, vai ser assim, eu vou me entregar e eu vou aceitar a pena que for me imposta. E a pena, leitora, era a pena de morte. Aí a Laila não aceitou a princípio, ficou muito triste, chorou muito, não queria, mas a Maria a convenceu. A Maria convenceu a Laila de aceitar. Falou, olha, vai ser o melhor para você. Por quê? Se eu, você e o Tariq e as crianças estiver juntos, todos nós vamos sofrer a pena. Vocês, como inocentes, vocês aceitaram, e outra coisa, eles não vão acreditar na nossa história. Então, eu vou dizer a verdade, vou dizer que eu matei ele porque ele estava te enforcando, enfim, vou contar a história. Você vai embora. E a Laila foi embora, pegou as crianças e foi embora, encontrou o Tariq e foi embora. A Maria, sim, foi presa,
Ela se entregou, contou os fatos todo direitinho lá para a polícia, enfim, e ela foi sentenciada à morte. Mas acontece, leitor, que a morte da Maria foi como se fosse uma libertação, sabe? Ela foi, sim, ela foi fuzilada, mas ela morreu assim, entre aspas, feliz. No seu último momento de vida, ela olhou para trás, ela viu que ela teve momentos felizes. Ela reconheceu que a mãe dela a amava, de uma forma até torta, mas amava ela. Ela reconheceu que seu pai a amava muito, que era o que ele estava vivendo, a situação toda que ele estava vivendo, que ele não poderia agir de outra forma. E ela também foi muito feliz, porque ela teve uma família, ela foi muito grata. Ela foi grata porque, apesar de todo o sofrimento dos 19 anos que ela sofreu com o Rashid, ela teve uma filha, né, que foi a Laila, uma filha adotiva que foi a Laila, e 2 netinhos incríveis. E que ela pôde, sim, ser uma mãe, ser uma avó, ser uma protetora. Então ela morreu feliz. Ela assim, eu saio dessa vida, eu saio feliz. Porque eu consegui ser aquilo que a vida me propôs. Até o último dia, leitor, a Maria aceitou o seu destino. E ela conseguiu tirar um proveito disso. Então, assim, no meu ponto de vista, a Maria foi um personagem incrível, uma mulher maravilhosa, uma mulher que passou muita coisa boa da vida, que nos seus piores momentos, sim, sempre tem alguma coisa boa para você agradecer. Essa é a percepção que eu tive da Maria, essa personagem maravilhosa. Por outro lado, a Laila também é uma outra personagem incrível, maravilhosa, pela sua inteligência, pela sua astúcia, pela sua vida de amar os filhos, de ser uma mãe amorosa, de ver na Maria uma pessoa incrível. Então, e ela assim, ela amou o Tariq, ela esperou o seu amado, eles foram felizes, vivendo algum tempo em outro local, e a vida continuou. Aí ela estava morando lá num hotel, numa cidadezinha pacata, uma cidadezinha maravilhosa, mas ela quis voltar para Cabul, e ela voltou para Cabul. O filho dela acabou se aproximando do Tariq, que ele era muito bom, muito amoroso. A filha dela ficou muito maravilhada com o pai que ela tem, e eles voltaram a ver a vidinha deles maravilhosa. Então, assim, a Laila, quando ela olha para trás, ela vê que ela encontrou uma pessoa incrível. Não só uma pessoa, que ela teve pessoas incríveis na sua vida, seu pai, a sua mãe a seu modo, amigos de infância, os seus filhos, apesar da vida terrível que ela teve, ela também foi uma mulher muito agradecida, ela conseguiu ter alguém, uma mãe, que a mãe dela biológica não era uma mãe, né, que ela quis, que ela gostaria de ter tido. Já a Maria era uma mãe incrível, é uma amiga próxima, enfim. O livro, gente, ele é sensacional, é uma história maravilhosa de 2 mulheres incríveis. É um livro, assim, que, de verdade, gente, eu amei ler. Eu já estou de bem com o autor, provavelmente eu vou ler outros livros dele, com certeza. É um livro maravilhoso, que eu aconselho muito que vocês leiam. Assim, a gente consegue ver a história muçulmana das mulheres afegãs, da força, da determinação que elas têm, sabe, gente? É lindo, é maravilhoso ver as pessoas, mulheres diferentes, com visões diferentes, mas que se unem e se tornam amigas e que dividem uma vida incrível. O livro é sensacional. E não só as duas, né? A Maria e a Laila, mas o Tariq também é um personagem incrível. O pai da Laila é um outro personagem incrível que tem muito amor pelos livros, pela parte intelectual. E outros personagens horríveis também, que nem o Rashid, enfim. Mas o livro é sensacional, gente. O livro maravilhoso. É isso, gente. Esse livro incrível que eu trago para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até o próximo livro.